Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão aí desta quarta-feira, dia 17 de abril. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, sou analista aqui na DV Invest e vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado. Vamos falar sobre o Bovespa, que no dia de hoje fechou mais uma vez em queda, aí, leve queda, 0,16%, alguns ativos ainda em leilão neste momento, mas próximo de fechar aí realmente no terreno negativo o Ibovespa. E dando sequência no movimento de baixa aí também. Vamos falar de mini índice, mini dólar, DI, small caps, Petro, Vale, as recomendações de Think 3 e os ativos foram solicitados aí nos comentários do fechamento de ontem, tá bom? Então peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, fica o convite para que você se inscreva e nos comentários aí embaixo é só deixar o seu pedido aí para a análise de fechamento de amanhã também, tá bom? Vou rodar a vinheta aqui então, para a gente poder dar início aí nesse fechamento de mercado. Bora lá. Então, vamos lá, pessoal. Para quem pulou a vinheta aí, não esquece de deixar o joinha, por gentileza. Ibovespa na tela, queda de 0,16% na sessão de hoje. Basicamente, aí um dia que começou em alta, o Ibovespa chegou a apresentar alta de 0,7, quase esperando a máxima do pregão anterior aqui. Mas cedeu, chegou a cair um pouquinho mais também, chegou a cair ali 0,6, e aqui sim perdeu a mínima do pregão anterior, então deu continuidade no movimento de baixa, sexto dia consecutivo de queda. Tá? Ainda caminhando em direção ao suporte aí na faixa dos 123 mil pontos, que é a região aí da média móvel de 200 períodos. Tá? Então, basicamente, ainda tentando buscar esse nível de preço aqui, o Ibovespa. Ainda existe a chance, Kaique, de poder ter algum repique antes de buscar esse nível de preço? Sim, já são 6 dias consecutivos de queda. Não sei quantas vezes isso aconteceu na história, para ser sincero. Teria que fazer um teste aí, mas existe a possibilidade, de qualquer forma, mas precisa pelo menos do sinalzinho, né? E até agora a gente não tem isso, por mais que tenha apresentado uma tentativa de valorização no dia de hoje. Deixa eu pegar aqui no detalhe para ver. 300 aqui, não superou mesmo aí a máxima do pregão de ontem, tá? Por 15 pontos. Chegou muito próximo, mas não superou. Tá? Então, realmente, segue dentro do movimento de baixa aqui, o Ibovespa ainda na sessão de hoje. E se a gente olha aí, vai um gráfico de 60 minutos, por exemplo, foi um dia que só começou bem, né? Depois disso, só deu continuidade no movimento de baixa, tá? Então, assim, precisaria de algo mais relevante, fechando acima da média aí, por exemplo, para a gente ter uma expectativa mais positiva aí nos próximos pregões, tá bom? Falando do mini índice aqui, na sessão de hoje aí, o mini índice trocou o contrato, tá, pessoal? Então, até não lembro quem foi aí, comentou, mas minha média de 200 não está na mesma região que a sua. Veja se você utiliza aí o ajuste também nas suas operações, tal. Eu deixo sem o split e agrupamento aqui ticado no caso, tá? Então eu deixo aí sem o Ctrl K ativado, tá bom? Para mini índice, mini dólar. E aí ele ajusta para mim as séries, tá? Se não, por exemplo, o dólar, se eu olhar sem o ajuste aí, com o Ctrl K acionado, né? Olha só, ele vai falar para mim aí, na verdade é o contrário, né? Se você usar ele com ajuste, olha só o que acontece. Ele vai falar que o dólar aí tá lá na região, já foi lá na região dos R$ 9,00, 9,58. E isso nunca aconteceu, né? Que ali em 2021 o dólar estava 7,28, também não aconteceu. Então você precisa colocar aqui a questão do ajuste, tá? Então, voltando aqui, é só você clicar aí no Ctrl K, tá bom? Eu não lembro quem foi, peço desculpas por não citar o nome aqui. Então hoje a gente teve aí a troca de contrato no índice, no caso aí uma alta de 0,10 vindo sendo apresentada até o momento, tá bom? Com ajuste abriu aqui na região das médias, respeitando bem essa região de resistência aí, abriu e segurou, gráfico de 120 minutos, vai ficar mais claro, olha só. Abriu, foi lá, testou essa região, gerou sinal negativo e deu continuidade no movimento. Pode ameaçar o sinalzinho de fundo por aqui, para quem tem interesse em compra, daria mais uma vez para tentar levar algo ali na região dos 127 mil pontos. Girou sinal de fundo, enfraqueceu, voltou para baixo da média, stop o mais rápido possível, porque ainda está dentro desse movimento de baixa aqui, tá? Então, assim,
Gerou sinal positivo, reverteu, ou vai ficar mais travada aí para subir, ou realmente pode dar sequência aqui no movimento de baixa, vir para fechar esse gap, na faixa aí dos 124.500. Então, não adianta esticar muito aí a questão do stop de amanhã se for para forçar algo aqui na ponta compradora. Para venda, um fechamento abaixo dessa média aí dos 125.700 já chama mais atenção aí, né, na ponta vendedora. Um gráfico de 5, 2, 10 minutos. Bom, dólar na sessão de hoje apresentando aqui queda de 0,9, dólar que esticou bem, agora eu já vou tirar aqui, né, também. Dólar que esticou bem aí nas últimas sessões, está merecendo aí uma correção, tá? Pode ainda caminhar em direção à média, a média tende a buscar o preço também, tende a subir um pouquinho aí, então a gente pode ter um encontro dessa média ali na região dos 5,15 a 5,16, tá? Mas cabe aqui um processo de correção. Não tem nenhum sinal baixista ainda, não teve perda de mínima aqui sendo apresentado, apenas uma não superação de máxima do pregão anterior, tá? Mas não tem nenhum sinal negativo aqui. Gráfico de 120 minutos, abriu aí com um baita candle de baixa, ficou mais lateral, chegou a ameaçar uma nova alta e segurou novamente aí na região da média. Bagunçou com essa sombra aqui, tá? Eu não gosto quando isso acontece, tá? Então, assim, por conta disso, se eu conseguir visualizar um fechamento abaixo desses 233 aqui, eu vou focar em venda aí num gráfico de 5, 10 minutos amanhã, 2 minutos, tá? Vou ficar em venda próximo, abaixo, perdão, desse nível de preço, tá? Enquanto eu não voltar para baixo dele, não vou ficar forçando a entrada aí na ponta vendedora, tá? Mas abaixo dele me chama a atenção aí a venda amanhã, tá? Para compra vai ter que ser no detalhe, sem forçar muito a barra mesmo, tá? Chance de poder no máximo ali buscar os 290, 297 mais uma vez, tá? Como mais provável, assim. Tô falando que é isso que tem que acontecer, mas como mais provável, tá? DI na sessão de hoje indo para fechar e com leve alta de 0,9, chegou a apresentar uma queda aqui de 0,25 pontos, 2,3% de queda, chegou a subir um pouquinho também na sessão, ainda segue dentro do movimento de alta em direção à região aqui de resistência de topos anteriores, tá? Então, segue aí o movimento de alta ainda do DI, apesar da forte volatilidade apresentada na sessão, né? A gente viu da mínima até a máxima aí uma valorização de 3,4%. Mesma coisa ali, praticamente, até mais do dia de ontem, né? Que teve uma valorização de 2,78%. Se a gente pegar dessa mínima até essa máxima, hoje teve mais volatilidade do que ontem. Mas segue aqui num cenário mais positivo. Índice de small caps, na sessão de hoje apresentando queda de 0,58, ameaçou o sinalzinho de fundo que o Ibovespa não conseguiu ameaçar e já enfraqueceu, olha só. Tá? Perdão, o Ibovespa ameaçou, mas não gerou o sinal de fundo, né? A superação de máxima. Aqui teve a sinalização do fundo, mas bem fraco já com esse fechamento. A chance de poder perder aí a mínima desse fundo é bem grande, tá? Na faixa aí dos 2.055 pontos. Perdendo essa região, aí aumenta bastante a probabilidade de continuar o movimento aí em direção aos 2.000 pontos, tá? Então, ainda segue um viés mais negativo, apesar da tentativa aí de um sinal positivo aqui no dia de hoje para o índice de small caps. Petrobras, leve alta de 0,7% sendo apresentada aí na sessão, basicamente ainda tentando buscar o fechamento desse gap, tá? Para ficar para a história isso daí, hein? Tá fraco o movimento. Então, para quem está posicionado na compra, ainda buscando esse fechamento, stopzinho aí abaixo da mínima de hoje já, tá? Uns R$ 39,33. Não daria muito mole aí não, tá? Foi subindo, bateu lá, gerou sinal de topo, eu pularia fora, porque tá fraco aqui ainda esse movimento de alta, tá bom? Então, para quem está comprado, basicamente eu ficaria com esses stops a cada nova mínima ascendente que forem sendo apresentados. O gap ainda é uma região de resistência relevante. Vale, na sessão de hoje aí abriu bem, tá, pessoal? Abriu aí com alta de 2,6%, chegou a subir aí mais de 3% na sessão, ameaçou mais uma vez voltar para cima dessa região de resistência e mais uma vez segurou, né? Deixa eu esticar ali para o lado. Mais uma vez segurou aí nesse nível de preço, tá? Ou seja, Vale realmente com dificuldade de voltar para cima do 63 aí, tá? Contudo, para quem vendeu aqui, infelizmente, aí essa superação de máxima aqui acabou acionando aí a saída, tá? Infelizmente aí veio bastante volatilidade, minério de ferro subiu bem, aí subiu forte na madrugada, então influenciou aí de forma positiva aqui as ações da Vale, mas não o suficiente aí para trazer novamente para cima do 63. Segue ainda mais travada aqui as ações da Vale, tá? Eu só olharia para compra acima aí do 64, tá, pessoal? Falando de swing trade, curto prazo, ok? Comentando aqui as recomendações de swing trade, Local Web fechou com alta de 3,7,
gerando uma sinalização de fundo, conseguiu fechar o gap aqui, mas também respeitou aí, né? Não fechou acima dele. Sigo vendido ainda em local web, tentando pegar a continuidade do movimento de baixa aqui, apesar da alta apresentada e do sinalzinho de fundo também, que foi apresentado aqui na sessão, tá? O semanal ainda segue alinhado para baixo, o mensal também. Então, minha expectativa ainda segue válida aqui, tá bom? E também sigo vendido aí em Dexco, DXCO3, que no dia de hoje apresentou queda de 0,3%, basicamente. Chegou a subir bem na sessão, invadiu um pouquinho o candle anterior, mas devolveu e fechou abaixo da mínima anterior. Então, a chance de poder continuar esse movimento ainda existe. Agora, atendendo aqui os pedidos de análise, pessoal, nos comentários que foram solicitados aí nos comentários do fechamento de ontem, tá bom? Se você não deixou o joinha aí, clica no joinha, por gentileza. Prio 3, na sessão de hoje, aí, queda de 2,15%, perdendo a região da média móvel de 3 períodos, voltando para baixo dessa região de topo anterior aqui, que era um nível importante também de suporte, gerando sinalzinho de topo lá no gráfico semanal, ou seja, aumentando a probabilidade de poder caminhar mais uma vez nos R$ 47,22. Kaique, então não tem compra aqui amanhã? Tem, mas aí sabendo do que acabou de acontecer no semanal e no diário com essa perda de fundo aqui, tá? Então, você colocaria menos capital aí nessa tentativa de compra. Seria a superação dos 49,78, com stop aí nos R$ 48,39. Mas eu prefiro uma comprinha com stop menor, próximo aqui da média do semanal. BBDC4, na sessão de hoje, apresentando uma queda de 0,5%, depois de ter aí escapado aqui desse canalzinho de alta, nem conseguiu aí testar, né, voltar para testar até o momento, pelo menos não voltou. Pode ter algo nesse sentido aí nas próximas sessões, um novo sinalzinho negativo por aqui, dado um sinal de topo bem relevante apresentado ali no semanal, tá? Mas por enquanto não tem nada, então segue dentro do movimento de baixa, perdeu já essa região de suporte, tá aqui agora caminhando para essa outra região na faixa dos 13,63 e depois um pouquinho mais abaixo nos 13,34, tá? Esses seriam os próximos níveis aí mais relevantes de suporte aqui para BBDC4, pessoal. BB Seguridade, BBC3, na sessão de hoje aí alta de 0,43, tá ficando bonitinho aqui para uma comprinha, se você olha, né, a escadinha aqui de máximas descendentes, mas aí você olha o contexto, tá bem travado, né, não consegue fugir da região dos 33,60, 33,70, eu fico com o pé atrás aí de abrir essa compra. De qualquer forma, para quem tem interesse em comprar dentro da lateralização, superação dos 33,07 com stop aí nos 32,51. Seria esse o trade, um stop grande, tá? Mas seria essa a tentativa para quem está interessado em alguma compra em BB Seguridade. Não me chama atenção por conta aí da indefinição apresentada aqui no curto e médio prazo já, tá? Faz tempo aí que está de lado, tá bom? VEG, na sessão de hoje, queda de 1,42%, um candle de correção depois de um forte candle de alta aqui, fechando levemente abaixo da média móvel de 3 períodos. Ainda cabe a tentativa de compra aqui se superar a máxima do grande candle de alta, né? Sequência aí nesse candle, né? Superação dos R$ 39,00. Stop dá para deixar aqui abaixo da mínima dos 38,06 ou ainda um stopzinho um pouquinho maior aí na volatilidade, tá? Se pegar esse stop aqui, vai dar para forçar um pouquinho menos aí a barra na questão do alvo. Se pegar o outro, pelo menos vai estar um pouco mais protegido aí em termos de volatilidade, tá? De qualquer maneira, para quem tem interesse em compra, a compra seria aí realmente na superação dos R$ 39,00, tá? Para ter a sequência aí, pelo menos, ativar a sequência deste candle de força aqui que foi apresentado anteriormente, tá? Enquanto isso não acontecer, eu ficaria de fora aí, tá? Azul 4, na sessão de hoje, aí, praticamente zerada, ameaçou um sinalzinho de fundo por aqui, teve aspiração de máxima, mas veio para fechar literalmente aí no fechamento de ontem. Tá? Uma perda de mínima por aqui já enfraquece aí essa sinalização altista que foi apresentada, embora aí contra esse movimento forte de baixa, tá? Cheguei até a comentar aí para o Valtric durante a sala ao vivo aí hoje, que se tiver esse repique aqui, pode ser que ele venha mais travado, tá? Com perda de mínima, ele supera a máxima, volta, perde a mínima de novo, e aí fica difícil a condução aí em direção à resistência, tá? E já começou de uma forma mais difícil, realmente, né? Então, para quem está comprado, por exemplo, o stop está lá embaixo, nos 9,88. Se voltar muito aqui, já começa a azedar um pouco o caldo, né? Você não consegue reposicionar o seu stop, enfim, fiquem atentos, tá bom? Aos comprados aí de curto prazo, o stop está embaixo por enquanto, tá? E por enquanto também pode buscar ainda a região dos 11,80 aí, caso esse repique dê continuidade, que seria
por enquanto, aí, menos provável, dada a força apresentada aí no semanal e no mensal até o momento, tá bom? Falando aqui agora de Aura 33, na sessão de hoje aí uma queda um pouquinho mais forte, de quase 4%, fechando levemente abaixo da média móvel de 3 períodos, gerando sinalzinho de topo também lá no gráfico semanal e respeitando por enquanto aqui a resistência do gráfico mensal, ou seja, sinal de saída aí para quem estava comprado no curto e no médio prazo, tá? O sinalzinho de saída, cabe uma correção aí agora nas próximas sessões. Suporte mais relevante, 35,50 a 35,80, que seria essa média aqui no diário, mais essa média aqui no semanal, tá? Então, fiquem atentos, gerou o sinalzinho de saída aí, colocar o lucro no bolso aí nessa operação, tá? Ah, Kaique, mas então se gerar sinal de fundo aqui, conseguir segurar ainda na média, se não abriria a compra? Por conta desse movimento mais esticado aqui, o semanal gerando sinal de topo, esse aqui eu ficaria de fora, tá bom? Esse aí eu não olharia para compra realmente, tá? SIM-H3, na sessão de hoje aí alta de 0,79, também ameaçou um sinalzinho de fundo por aqui, contra o forte movimento de baixa apresentado, já fechou bem fraco aí a sinalização de alta, tá? E assim, não dá nem para ver aqui no diário, mas tem aqui esse suporte no semanal no 5,85. Ainda é o caminho mais provável, tá? Então, para quem aí de repente abriu compra em SIM-H3 hoje, o stop está nos R$ 6,18. Se o repique acontecer, tem resistência aí no 6,90. Próxima média, mais essa região de fundo anterior aqui. Permanece ainda a tendência de baixa, apesar da tentativa de alta no dia de hoje. Caixa Seguridade, apresentando aí uma queda de 0,13, dando sequência aqui no movimento de baixa, também a Caixa, corrigindo aí de forma mais fraca, um ABC aqui. Ainda tem espaço aí para caminhar em direção aos 14,90, tá, pessoal? Aqui ainda dá para ficar de olho em compra, tá? Apesar do mensal bem esticado, olha só, o semanal corrige muito fraco, né? Muito fraco mesmo. Então, se vier aqui bem fraquinho ainda, nos 14,90, dá para ficar atento, principalmente se o stopzinho for curto aí, tentando pegar algo mais para cima. As médias ainda estão alinhadas aí, quando eu digo alinhadas, não é apontadas para cima, mas a de menor periodicidade acima da de maior periodicidade, tá? Então, daria para ficar atento ainda, tá bom? Não encheria a mão, é claro, não colocaria todo o meu capital nessa operação, muito por conta do mensal, mas seria uma possibilidade aí. Não vejo motivos de estar comprado, tá? Só vejo uma possibilidade de compra aqui ainda, que não aconteceu, pode acontecer, mas a gente não sabe se vai acontecer também, tá bom? É importante eu falar tudo isso aí, que senão depois vem gente me cobrar aqui, como acontece, inclusive, tá? Ah, mas você falou tal coisa, que não sei o quê. Normalmente as pessoas só escutam a parte que elas querem. Eu falei 3 coisas aqui e normalmente a pessoa só escuta o que ela quer. E por fim aí, BIF3, na sessão de hoje aí apresentando uma alta de 0,67, mas não mudou nada. Nem sinalzinho de alta não teve aqui. Não teve perda de mínima, tá? Mas não teve sinal de alta também. Ah, mas se gerar sinal de alta aqui amanhã é um sinal de fundo, Kaique. Sim, é um sinal de fundo, tecnicamente falando, contra um forte movimento de baixa do diário, do semanal e do mensal. Faz meses aí que tá lendo esse movimento de baixa. Então, toda a sorte do mundo para você que quiser abrir essa compra aí, tentando pegar o repique no 6,40, tá? Vai ser a região da média, mais essa região de fundo anterior aqui, e também esse gapzinho de corpo aí, tá? O seu stop, se você abrir essa compra, vai ficar no 5,94. Eu prefiro aguardar aí alguma possibilidade de repique, se de fato acontecer, para olhar mais para uma venda, para ter uma melhor relação risco-retorno e caminhar a favor da tendência, tá bom? Bom, era isso então que eu tinha para comentar aí com vocês, pessoal. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço a todos e até amanhã, a partir das 8h45 da manhã. Um abraço.